Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um tema do dia aqui na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, e hoje vamos analisar a participação europeia, a participação de Portugal nas provas europeias, que culminou com a derrota do Sporting Clube Braga em Friburgo. Portugal já não tem mais nenhuma equipa nas provas europeias. Vamos olhar para o que foi a participação, mas também o que é que muda no ranking em termos de Portugal. Bom dia, Luís. Antes de mais, começando pelo jogo dos arsenalistas, numa primeira instância, achas que a expulsão de Dorgeles foi um ponto de viragem na eliminatória? Sim, a sensação que fica, sem qualquer dúvida, é que o Braga estava na frente, não apenas por ter ganho, mas porque se sentia que era uma equipa mais preparada para chegar à final e aquela expulsão deitou tudo a perder. Acontece, é futebol, é normal, mas é uma expulsão muito penalizadora. Depois é um Braga que ainda tenta ir atrás, mas mesmo nos golos há muita felicidade por parte do Friburgo, e quando o Braga parece que finalmente assenta é quando já está praticamente fora. Mesmo assim, foi muito interessante ver a luta até ao fim e foi interessantíssimo ver a forma como houve aquela comunhão no final dos jogadores com os adeptos. Muitos jogadores em lágrimas, porque sabem que estavam muito perto de conseguir aqui um grande objetivo, um objetivo que, por mais que o Braga ambicione consolidar-se a nível europeu, era um objetivo que no início da época estava muito mais distante do que agora. Portanto, foi de facto uma pena que Portugal, 12 anos depois, não voltasse a ter uma equipa portuguesa numa final, mas o Braga caiu de pé e não deixa de ser também curioso que é a segunda equipa que cai na Liga Europa, um bocadinho no mesmo formato, com uma expulsão precoce, tal como o Porto em Nottingham, e que no fundo depois deitou tudo a perder com isso. Luís, esta caminhada do Braga começou no verão do ano passado, foram várias eliminatórias superadas. Eu pergunto-te então que jogadores é que achas que mais valorizaram nesta prestação dos minhotos? É um Braga que vai bater o recorde de sempre no futebol português profissional de uma equipa com mais jogos numa época apenas. Vai fazer 61 jogos e isto é impressionante. O Braga começa logo na pré-eliminatória. Valorizou, do ponto de vista de potencial venda, valoriza, acho que um jogador acima de todos, o Lukas Ornicek, que faz uma campanha estrondosa. Outros jogadores que se valorizaram imenso, que eu acho que Paulo Vítor é um deles para a montra. Zalazar, numa primeira fase também, agora com a lesão acabou por quebrar um bocadinho, mas também é um jogador que tem esse valor. Mas acho que mesmo internamente, ou seja, não para fazer uma grande venda, mas eu destaco o Víctor Gomes, que faz outra vez uma grande campanha e que se cimenta. É daqueles jogadores que daqui a uns anos vamos olhar para o passado do Braga e vamos ver Víctor Gomes provavelmente como uma das grandes referências, como víamos, ok, não vou meter no patamar da Alain, mas outros jogadores que foram de facto marcantes, como o Mateus, o Mossoró, enfim, até Vandinho, se calhar. Acho que o Víctor Gomes caminha para esse patamar e consegue aqui outra vez uma grande época. É daqueles jogadores da casa, é daqueles jogadores do símbolo, e ele, lembro perfeitamente dele dizer na primeira mão que era o jogo mais importante da carreira dele, e isto aqui acho que combina muito bem com o Braga também. Portugal fez um ano muito bom no que toca às competições europeias e acho que está na altura de olharmos tanto a curto prazo como a longo prazo para o que o futuro nos reserva. Luís, o que é que isto significa em termos de ranking, em termos de equipas na Champions? O que é que isto significa? O grande objetivo foi cumprido. Acabar o ano no 6º lugar, no ranking a 5 anos. E Portugal conseguiu isso muito cedo e conseguiu ganhar muita vantagem à concorrência. Portanto, nesse capítulo, o grande objetivo foi cumprido. Para o ano ainda há 5 equipas, porque este ranking só conta para daqui a 2 anos. Mas para o ano, no futebol português, como ainda ontem o Renato explicou, já se vai lutar por 6 vagas e não por 5 vagas nas competições europeias de 27 e 28. O grande objetivo cumprido. Portugal conseguiu pela primeira vez, ou já há muito tempo que não acontecia, 3 equipas nos quartos de final das competições europeias, também por aí soberbo. Houve de facto um handicap, que não é novo, é o que tem sido habitual, com exceção do Vitória do ano passado, que é na Conference League Portugal não vai em frente e, portanto, anda sempre manco desde o início a tentar pontuar, mas mesmo assim Portugal
este ano, se olharmos só para este ano, Portugal é o quarto melhor registro. Só atrás da Inglaterra, que destruiu toda a concorrência e tem 3 equipas outra vez nas finais. E também a Espanha, que ganha a segunda vaga extra, e a Alemanha. A seguir vem Portugal, à frente de Itália, à frente de França. Mesmo que o Paris Saint-Germain ganhe a Champions, Portugal vai ficar à frente do Paris Saint-Germain. São ótimas notícias e muito demonstrativas do que foi feito. Portanto, eu acho que o somatório é bom. E mais ainda é sentir que, além da parte da Conference League e da incapacidade que o Santa Clara teve de chegar à fase de Liga, que provavelmente até tinha dado a Portugal o segundo lugar da época e tinha dado a vaga extra de Champions. Mas não deixa de ser curioso que Portugal ainda acaba isto com um sentimento de frustração. Não me parece que o Sporting tenha estado abaixo do Arsenal na eliminatória. O Benfica acaba por corrigir ainda uma péssima entrada na Champions e conseguiu aquele milagre, mas não conseguiu bater 2 vezes o Real Madrid. Não era tarefa fácil. Mas o Porto e o Braga também sai-se com a sensação de dava perfeitamente, eram adversários que estavam ao alcance. No caso do Braga, porque acho que o Braga é melhor que o Friburgo. No caso do Porto, mesmo que individualmente o Nottingham seja uma grande equipa, porque o Nottingham estava somente com o foco na Premier League e por isso fica o amargo de que Portugal realmente podia ter feito ainda mais história. Pedia-te agora uma análise mais detalhada sobre a contribuição de cada clube em termos europeus esta época. Para este quarto lugar, quem mais contribui é o Braga, que faz 32.250 pontos de coeficiente. A seguir o Sporting com 27,5, depois o Porto com 24.25 e o Benfica com 15.75. Só para se ter aqui uma diferença, só para se perceber bem isto, portanto, o Braga faz mais do dobro do Benfica este ano. Isto também tem muito a ver com as contribuições que vêm também da bonificação de apuramentos. O Braga faz muitos apuramentos e por isso faz também muito coeficiente. Mas acima de tudo traduz aqui a diferença para o Santa Clara. O Santa Clara faz 3 pontos no coeficiente, o que é bastante pouco e que é uma grande decalagem aqui para as outras equipas, mesmo para o Benfica que fez uma campanha apenas com 3 vitórias e depois o resto derrotas. Mas mesmo assim o Santa Clara fica a uma grande distância disto e Portugal ressente-se muito disto. O Braga foi eliminado pelo Shamrock Rovers e isto foi a contribuição para Portugal. Mas isto do ranking é uma coisa um bocado complexa. Esta é a contribuição para o coeficiente de Portugal. Depois, quando olhamos por clube, o Sporting faz 8º lugar esta época, o Braga 11º. O Braga dá um salto brutal em termos de ranking, sobe 68 posições. O Porto 13º e o Benfica 53º apenas. Este é mais ou menos o cenário em que se traduz esta época. Enfim, não entro muito ao detalhe para não maçar, mas em suma é esta a contribuição dos clubes portugueses de uma forma detalhada este ano. Em termos de receita, quanto é que renderam as competições europeias para Portugal e para as suas equipas? Neste capítulo das receitas, acho que não é novidade para ninguém, mas percebe-se bem aqui a grande diferença que é as equipas apurarem-se para a Liga dos Campeões ou apurarem-se para a Liga Europa. Obviamente está muito em voga, porque estamos com o campeonato a acabar e o Benfica e o Sporting estão com os mesmos pontos e a lutar ao ponto por esse apuramento. Isto é muito exemplificativo. O Sporting faz uma grande campanha de Champions, fica nos 8 primeiros e consegue chegar aos quartos de final. O Sporting faz arredondados 80 milhões de euros na Liga dos Campeões. É quase a melhor época, a época mais proveitosa da história. Só uma vez o Porto conseguiu um milhãozinho a mais do que o Sporting, numa época com Sérgio Conceição, mas é de facto impressionante. 80 milhões de euros fazem muita diferença.
O Benfica, não tendo feito uma boa Champions, acho que é uma opinião comum, partindo desde logo dos benfiquistas, mesmo assim o Benfica vai ao play-off, faz 53 milhões de euros. Portanto, para o Sporting há aqui uma diferença de 27 milhões, mas que se explica naturalmente com essa diferença de rendimento. O Braga, que faz, e há pouco estava a dizer que o Braga contribui com mais do dobro dos pontos de coeficiente para o coeficiente português em relação ao Benfica, mas em termos de receita, o Braga faz 25 milhões e meio. Faz menos de metade que o Benfica. Portanto, uma grande prestação é bom para o ranking, mas uma presença na Champions faz toda a diferença. Por isso é que se anda aqui a lutar tanto por uma presença na Liga dos Campeões. O Porto faz 23,6 milhões de euros esta época, faz praticamente menos 30 milhões, ou seja, menos 30 milhões que o Benfica. E isto também é exemplificativo. Lá está. A Liga dos Campeões tem um peso muito grande. Mesmo que vás muito longe na Liga Europa, é muito difícil conseguires aproximar-te dos valores base da Liga dos Campeões. E depois, no final, o Santa Clara arrecadou 1.275.000 euros, fruto de uma participação que ficou aquém. Obrigado, Luís. Obrigado a todos que nos assistiram. Aproveito para mencionar que já está no ar o cromos.pt, o novo projeto 00 que promete facilitar e revolucionar a coleção e a troca de cromos, numa altura em que se aproxima ao largo espaço do Mundial 2026. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.